Boa noite! E aí, como é que vocês estão? Eu espero que muito bem. Hoje a gente vai ter uma live aí bacana. Já vamos começar aí a compartilhar aí com a galera, com as rainhas das aves aqui. Você deu uma olhada aí nos stories, acabamos de chegar de um treinamento, estamos aí com todo o gás, entendendo a trilha que a gente passou. Faz a mesma coisa, gente, manda aí pra uma galerinha que a gente vai dar o início pra nossa live. Gente, que tá, assim, na verdade eu fiquei a tarde toda em conflito. Escutando o senhor em algo, fui até numa reunião, já me chamaram um tempo, acho que eu tenho que ir nessa reunião, e fui nessa reunião, e lá eu recebi uma palavra do Senhor, que na verdade estava no versículo, né? Quando o Senhor voltou, né, para os discípulos, e ele saudou os seus discípulos. E quando ele saudou, ele falou assim: o Senhor me enviaste e agora eu envio vós. Eu falei, nossa, desloquei de um bairro para o outro para poder escutar essa palavra, que o Senhor, ele já foi enviado por Deus e agora é ele que está nos enviando. Cheguei aqui e ele já começou a ministrar uma palavra e tem 40 minutos que eu tô lendo essa palavra aqui para poder transbordar aí na vida de vocês. Ó, minha tia tá aqui, Noemi, a Jaque. Jaque, lembrei muito de você nessa palavra, viu? Jefferson. Oi, Dani. Nossa, maravilha. Gente, manda essa palavra, que no finalzinho vocês vão... Essa palavra não, né? Essa live. Que no finalzinho aí vocês vão entender o porquê que a gente precisa ter uma Isabel em nossas vidas. Quanto é essencial da gente ter uma Isabel, que a Isabel faz parte aí de uma tríade. Depois a gente vai falar logo mais sobre isso. Senti só a falta lá, amada? Uai, é o trem ou não é? Maravilha, a pessoa tá até meio rouca aqui, né? Quem é radical sabe por que a pessoa tá rouca. Enfim, já vamos abrir a Bíblia, lá em Lucas 1, que a gente vai falar de Maria. A gente tá falando aí de Isabel, então a gente tem que falar de Maria. E foi uma das coisas que me tocou profundamente nesse final de semana, sobre gestação. E Maria teve aí uma gestação do Espírito Santo, né? Foi algo sobrenatural. E a gente vai entender um pouquinho no contexto como é que foi essa gestação, porque Maria, gente, Maria era uma adolescente. Então eu fico imaginando as experiências que ela vivenciou e se ela tinha maturidade, não só espiritual, mas emocional, por tudo aquilo que ainda estava por vir, o que ela ia vivenciar. Então assim, Maria realmente foi separada pelo Senhor. Então vamos lá, Lucas 1, oi Ana, Lari, Jéssica... Lucas 1, 28. Vamos começar lá em 28, né? Lá em Lucas 1 começa a falar, né, de Isabel, tal, a gente já vai pular para a aparição do anjo para Maria. Lucas 1, 28. O anjo entrou onde ela estava e disse: salve agraciada, o Senhor está contigo. Eu fico imaginando, você recebeu um anjo e aí na sua frente te entregar uma saudação e ainda falar que o Senhor está contigo. Ah, se você não for arrebatada na mesma hora, e eu não sei o que acontece não. Então imagina, né, o nível espiritual que a Maria estava lidando. 29. Ao ouvir essa palavra, Maria, ela ficou perturbada e pôs-se a pensar o que significa essa saudação. Meu Deus, o que eu fiz? Ou o que eu não fiz? Ou o que eu fiz para merecer isso? Você já recebeu alguma saudação? Já recebeu uma palavra, uma promessa do Senhor? Ou alguém de fora que te recebeu numa alegria, que te abraçou e você falou assim, nossa, puxa vida, o que eu fiz para poder merecer isso, né? O que será? O que está acontecendo? Porque a gente está acostumado de que para a gente receber algo, a gente tem que fazer muito e às vezes não, vem de uma forma natural, só pelo fato de você ser e não fazer. Só pelo fato de você representar
Algo muito importante. 30. Mas o anjo lhe disse: não temas, Maria, porque achaste graça diante de Deus. Não. Agora eu fico pensando, como é que é para Maria pensar assim, meu Deus, o Senhor achou graça em mim. Algumas orações que a gente faz aí lá no Rainha das Aves, eu falo, Senhor, acha graça nessas mulheres, inclina o seu olhar aqui para baixo. Porque isso aqui é muito lindo, isso aqui é muito maravilhoso, isso aqui é amor, isso aqui é cuidado do Senhor. A minha mãe entrou aqui, a Graça. Gente, compartilha, porque vai ser extraordinária essa live aqui, vai fazer muita diferença na sua vida, a forma de você agir diante das circunstâncias também. Minha voz tá legal? Não tá tão grave igual vocês estão acostumados aí? E aí lá no 31, eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, seu reinado não terá fim. Então o que estava acontecendo? Ele ia dar a luz a um rei. Algo muito extraordinário, um reinado que não teria fim. Fico pensando, puxa vida, eu gerar um filho que é um rei, filho de Deus, de uma promessa, né? Porque eles já sabiam dessa promessa da linhagem de Davi. E eu fico pensando assim, a hora que ela recebeu isso, ela fica assim, peraí, eu mesmo? Eu sabendo disso, é eu que vou gerar ele mesmo? Você já se deparou algo? Um chamado? Às vezes alguém te chamou para poder fazer algo, ou um desafio, ou um projeto, e você fala assim, caraca, eu mesmo? Aí a pessoa fala, não, é você, você tem um potencial para isso. Aí você fala, não, eu não tenho não. Mas você fica tranquilo, porque quando tem um chamado, quando tem uma promessa, nunca ninguém vai te dar além daquilo que você pode, porque a pessoa já identificou isso em você. Estamos falando não só no espiritual, não estamos espiritualizando tudo não, estamos trazendo aqui para o meio, para o real, que é o que acontece, que também está ligado ao meio espiritual. E aí de repente você se acha, fico imaginando tanto de cobrança que a Maria devia ter. Nossa, gerar o filho do rei, né? Um rei. E aí você fica pensando tudo isso e às vezes você fala, puxa vida, tem muita cobrança em cima de mim. Mas olha só tem cobrança em cima de você porque muito te deram. Se não tivesse te dado muito, não ia ter cobrança. E só te dá muito porque sabe que você é capaz de executar. Agora, quando as coisas é do Senhor, você não precisa ter capacidade, porque Ele te capacita no caminho. O Senhor chamou Moisés era gago, e Ele trouxe capacidade para o Moisés no caminho, mas Ele colocou pessoas estratégicas lá dele também, Ele colocou Arão. Ele chamou Maria, que era uma virgem, para conceber um filho, mesmo na sua adolescência. Ele te capacita no caminho. Só que Ele não vai capacitar do nada. Primeiro você tem que dizer sim. Primeiro você tem que dar um passo. Primeiro você tem que dar o passo de fé. E o passo de fé é você que vai dar. Não tenta se movimentar pela fé do outro, sendo que o chamado é para você. Não tente gerar na barriga do outro, sendo que a gestação é para ser gerada na sua barriga. Então começa com um passo de fé na sua gestação. Comece a iniciar essa gestação, mesmo que o outro não sente, você está sentindo, porque o chamado é seu. Porque os 3 meses da gestação, as outras pessoas não vão ver que você está grávida, mas você vai passar um turbilhão aqui sobre você. Porque você teve a consciência, te deu um frio na barriga, você disse sim pro seu chamado e você já está sofrendo as consequências dele, mesmo que ele não seja visível para as outras pessoas, mesmo que ainda não tenha impactado as outras pessoas.
Mas ele já começou aí. Já começou a gestação. Não se mova pela fé do outro. Se mova pela sua fé. Já pensou se ela pedisse conselho primeiro para José? José ia falar, puxa vida, não, você não tem que ter esse filho. O que vão falar de mim? Vão achar que eu sou corno. Ou o que é pior, ele amando Maria, ele já ia preocupar com Maria. Falar, Maria, se você tiver esse filho e eu ainda não me deitei com você, vão te apedrejar. Ela não buscou conselho com ninguém. O que ela fez? Ela simplesmente obedeceu. Mas teve dúvidas. Lá no 34, então Maria perguntou ao anjo, como acontecerá isso? Pai, eu vou engravidar? Pelo que eu sei, para engravidar, né, eu tenho que me deitar com um homem, visto que eu não conheço nenhum varão. O anjo lhe respondeu, o Espírito Santo descerá sobre ti e o poder do Altíssimo te envolverá como sua sombra. Assim o santo que de ti há de nascer será chamado de filho de Deus. Às vezes o Senhor tem uma promessa, tem algo muito importante. Você já entendeu e você quer saber o como. E o como te paralisa, porque o como não vai ser pela força do seu braço ou pela força da sua mente, e sim pelo Senhor. Não se preocupe com o como. O como é responsabilidade dele. Só aceite a promessa e inicie essa gestação. Ele já te chamou para algo que você abortou, mesmo antes de ter concebido? Quantos projetos seus, quantos sonhos que você abortou por não acreditar em você, ou por você tomar o chá amargo, abortivo, de desacreditação do outro. A Maria estava executando algo novo, engravidar de um rei, sem ter dormido com o homem. Então, quando você é pioneirismo em algo, quando você vai fazer algo novo, cara, as pessoas vão te desacreditar, isso faz parte. Porque as pessoas não têm coragem de fazer aquilo que precisa ser feito e ela te desencoraja, porque você vai mudar a régua dela. E para vocês andarem juntos, ela tem que te nivelar aqui. E às vezes, essa pessoa que vai te oferecer esse chá amargo do descrédito, o chá abortivo, às vezes é a pessoa que está do seu lado. Por medo, por insegurança. Mas insegurança e medo dela e não seu. Não tome decisões baseado no medo, na insegurança. Tome decisões baseado na fé. Mesmo você sabendo como não vai acontecer, mas você tenha certeza que vai acontecer. Mesmo você não visualizando isso, mesmo que estando tudo ao contrário. Já viu que quando você vai fazer algo novo, te gera uma motivação, te gera uma ansiedade? Quando você vai vestir uma roupa nova, né? Você já quer arrumar para ir para aquele lugar. Quando você vai em lugares novos, conhecer pessoas novas. Toma desse chá, mas é não um chá de desacreditação. Aquele que aborta os seus sonhos. Mas para isso, você tem que andar com pessoas que têm a mesma fé que você, porque senão vai ser difícil. Essa gestação vai ser dolorosa. Talvez nem vai vingar, porque o ambiente não está propício para isso. E aí, que ambiente que você está inserido? Que pessoas que você conta os seus sonhos ou que você abre a intimidade da sua casa? Agora falando sobre ela, né? Maria, gente, Maria é linda demais. Oi, Felipe, Jaque, Wayne. Maria, gente, não era líder de célula, não. A Maria, o Senhor achou graça nela. Ela era uma pessoa comum.
Mas uma pessoa comum que é obediente, ela acessa ao extraordinário. Ela teve voz que antes ela não tinha. Só que Maria teve calma. Ela não esfregou a barriga dela, falou, tem um rei aqui na barriga, na cara de ninguém. Ela foi obediente, ela foi humilde, ela passou pelo processo da gestação dela, sem esfregar na cara de ninguém que ela estava aí gerando um rei. Aí você de repente tem um projeto, tem um sonho, um chamado, algo que você sonhou muito e você tá vendo acontecer e você esfrega na cara das pessoas um cargo, uma posição, um ministério. Aí por conta do seu ego inflado, você acaba perdendo a promessa que aquilo era para você, aquilo que era digno. Porque você não passou pelo processo de gestação. Você não esperou, você estava lá naqueles 3 meses, que só você sentia as dores, o enjoo, aquilo tudo mais, as pessoas não estavam vendo, a sua gravidez não estava visível. Mas você fazia questão de mostrar isso para as pessoas. Eu lembro que eu sonhei, né? O Senhor me deu uma visão aí de madrugada sobre o nome, né? Tava conversando aí com uma personal sobre as mulheres, né? Que as mulheres, cada uma tem uma peça de leve diferente. Em segunda a gente falou sobre isso. E de repente eu quero aprender algo. A Jaqueline tá falando aqui, eu quero aprender mais sobre ser feminina. E a Milena é muito feminina. E a Jaqueline já tem uma pegada de negócio. Então a gente faz essa troca. E às vezes, aí eu tava comentando com essa personal, eu falei, a gente precisa de um grupo de mulheres para fazer essas trocas de experiência. Não é só falar de Bíblia, não. A gente precisa falar da palavra viva, que a palavra é experimentada. Aí eu orando ao Senhor às 5 horas da manhã, eu peguei e fui pra sala. Aí vem Rainhas das Aves. Eu falei, gente, mas que é isso? Isso é muito extraordinário. Só que até então, o chamado, a gestação era minha. Era para mim poder viver aquele processo de gestação. E não estava rolando. A gente começou aí o grupo de mulheres e tinha 2, era eu e a Milene. E às vezes era só eu. E eu peguei e falei, Senhor, eu tenho esse compromisso com o Senhor. Então às vezes eu estava lá na clínica, no consultório, não aparecia ninguém. E eu estava lá com a palavra, falei, é o meu momento, a gente vai ficar aqui, é o nosso tempo. E toda semana estava lá com esse mesmo horário e aos poucos foram aparecendo. Depois eu vou falar para vocês quem é a Isabel que apareceu na minha vida. E aí foi acontecendo e foi aparecendo mais mulheres, apareceu o convite de ser roteadora de QGRs aí de Uberlândia. Isso porque eu não parei lá no 2º mês, no 3º mês, no 4º mês de gestação, mesmo não vendo acontecendo. Eu estava vivenciando um processo. E eu vejo quanto isso foi importante, que o chamado para ser roteadora foi no 7º mês de gestação. Olha, no 7º mês de gestação. Então, quer dizer, eu já estava grávida, o bebê já estava mexendo e já era visível essa gestação. Por isso que veio o chamado. Não, eu ainda não tinha pensado nisso. E aí, no 9º mês, eu não tinha feito as contas até eu ter esse sonho. Eu sonhei que tinha uma pressão, maligna muito grande em relação ao meu ventre. E a gente tinha marcado a imersão da Rainha das Aves, onde a gente recebeu um monte de mulheres que teve cura, teve avivamento, teve show. Nossa, foi assim, fantástico. E muitas dessas mulheres que estão conosco hoje é por conta dessa imersão que a gente fez. E aí eu fui comentar com a profeta do nosso grupo, E ela pegou e falou assim, amada, e eu via, uma opressão maligna, eu tentando expulsar e não saía, eu sentia isso na minha barriga, até no meio natural eu tava sentindo essa pressão. E no dia da imersão eu conversei com ela, falei, vamos orar, porque tá acontecendo isso e isso. Olha lá, você foi muito resiliente. Aí a gente orou, ela falou assim, amada, você não sabe, o filho nasceu. A hora que ela falou que o filho nasceu, aí eu sou um racional, O pessoal sabe que dá dupla aí, eu sou a racional. Eu fui fazer as contas. Falei, gente, 9 meses.
Olha para você ver quanto que isso é sobrenatural. E se eu tivesse desistido na primeira vez que eu recebi um não, na primeira vez que desacreditaram de mim, na primeira vez que acharam que eu estava fazendo as coisas para poder aparecer, mas não era, é porque eu faço da forma que eu faço, porque eu sou assim. E quando eu me proponho fazer algo, eu vou fazer com excelência, eu vou dar o meu melhor. E as pessoas que não fazem assim, acham que você faz isso para poder aparecer. Cara, eu pensei, gente, eu vou largar esse cajado, porque o povo tá achando que eu tô querendo aparecer, que eu tenho amor a esse ego, a algo assim. Não é sobre isso. E o Senhor me mandou eu ir pra tenda. Aí eu entendi que era pra tenda, pra eu poder gerar esse filho. Pra mim não perder ele no meio do caminho. E eu fiquei em oração. E nesse momento de oração, tudo foi acontecendo, tudo foi encaixando. E não precisou eu ir pela força do meu braço. Ele que trouxe, porque é o Espírito Santo que faz a obra, não é a gente. Agora, se você, de repente, sobre a minha voz, esses dias eu recebi um testemunho, eu achei muito bacana. Eu cresci, porque a minha voz é forte, e eu cresci achando que a minha voz era chata, né? Eu tinha um irmão de criação, falou, não, Joyce, sua voz é muito chata. E eu cresci com um pouco disso, né? Mesmo sabendo a minha forma de falar, e esses dias fazendo uma live, um homem me chamou no privado, falou, olha, eu estou mandando mulheres te seguir para poder ver como que você fala, como que você se comporta e para perceber o tom da sua voz, porque o tom da sua voz tem um dom de Deus. Gente, eu tirei um print sempre para eu poder me lembrar. Por quê? O inimigo ou as pessoas que são usadas, né, por inimigo também, porque a nossa briga aqui não é com pessoas, elas vão lá diretamente naquilo que é o seu chamado. É na sua voz, é na sua forma de falar, é na sua forma de pregar, é na sua forma de palestrar. Porque o diferente diferencia da manada. O diferente, ele não está na média. Ele não é medíocre. E se você não quer receber críticas, se você não quer que tenha barreiras ou dificuldades dentro do seu processo, fica aqui onde você está, na mediocridade. Porque aqui não vai ter diversidade. Mas se você quer acessar o extraordinário, começa a sua gestação hoje. Para de proletar e persista. Já tenha consciência que vai ter pessoas querendo te desanimar. Mas é por conta do medo delas. E tenha consciência que isso é delas e não é seu. Não tome decisões baseadas no medo e na insegurança. E aí, gente, tá fazendo sentido? Se tá fazendo sentido, fala aí. Pelo amor de Deus, fuja do aborto espiritual. Porque o aborto espiritual vai te travar a acessar aquilo que tem pra você, que é o extraordinário, que é lindo. Oi, Alessia. Então vamos continuar. Aí, de repente, a sua forma de falar, às vezes alguém vai falar, né? Às vezes até a pessoa acha que tá fazendo pelo seu bem. Ah, não fala assim, não seja assim. Esses dias a Noemi vem me falar, Joyce, às vezes eu falo assim. E às vezes eu tenho que pausar. E é uma fala que ela falou, foi, Noemi, eu só vi sabedoria na sua fala, né? Algo que ela comentou. Então, se você começa a agir de uma forma diferente, ou começa a copiar pessoas que você não é, que você não tem essa habilidade, que você não foi chamado para poder fazer isso, você não vai exercer de forma excelente. Você não vai acessar o extraordinário, porque você acessa o extraordinário aquilo com que você foi chamado, que tem a ver com a sua identidade. É a sua voz rouca, é a sua forma de exortar, é a sua forma de dar amor, né? A gente tem a Jaque aqui, a gente fala que ela é o emocional e eu sou o racional. Ela fala que é a dupla Paulo e Silas, porque a gente se completa e cada um tem um chamado e a gente entra em vertentes diferentes. Tá fazendo sentido? Ah lá, tá fazendo sentido. Pedro. Então, bora lá. Vamos continuar lá em
36. Gente, tem alguma gestação que você não iniciou? Se tem... Oi, Aline. Nossa, Aline. Essa live é pra você, amada. A Aline também é radical. A gente teve um tempo aí maravilhoso lá na casa dela. E ela começou a gestação dela na segunda-feira. Tenho a plena certeza disso. Gente, não protege. Faça logo o que precisa ser feito. Ninguém vai tomar a decisão que cabe a você a decidir. O Senhor até te capacita. Ele te dá dom. Mas a responsabilidade de desenvolver esse dom é somente sua. Não é do outro. Não terceirize para outra pessoa. Sendo que essa responsabilidade é sua. Por mais de que você ainda não esteja vendo que você recebeu esse dom, eu recebi um dom que eu vi ele acontecendo uma vez com meu filho. E foi um momento de muita fé e depois orar para mim, você está recebendo esse dom. Então eu acredito que esse dom ainda está na gestação. Por mais de que às vezes eu não esteja vendo, mas se a gente colocar o ultrassom do bebê lá, a gente sente o coração batendo, pulsando forte, porque tá lá. É seu, já é sua promessa. Está desenvolvendo, espera, calma, tenha calma igual Maria, vai acontecer. Não receba e já vai logo colocando aí na cara dos outros. Falando, eu recebi isso, eu recebi aquilo. Você não precisa dizer, as pessoas vão ver. 36. Estamos em Lucas 1:36. Aí o anjo está falando, tua parenta, Isabel, também concebeu um filho em sua velhice. Olha, já era um milagre, né? Porque era na velhice. Sendo esse já no 6º mês, ela já estava aí no 6º mês. Para aquela que dizia ser estéril. A gente já viu que os filhos, né, das promessas do Senhor são aí por mães que antes eram estéril. O Senhor não vai fazer, o Senhor faz maravilhas. O Senhor abre mar. O Senhor aí traz mães que na velhice, né, não poderia ter filhos. O Senhor é um Senhor extraordinário. 37. Porque nada é impossível para Deus. Então Maria diz, aqui está sua serva. Senhor, cumpra em mim conforme tua palavra. E o anjo a deixou. É obediência. Porque quando você obedece, lá em Deuteronômio 28 fala, as bênçãos, ela começa a te perseguir. Antes você ia atrás das bênçãos, agora ela começa a correr atrás de você. Por conta de que você é obediente. Aí naqueles dias, Maria se preparou e foi apressadamente para a cidade, né, para poder ver aí a Isabel. 41. Quando essa ouviu a saudação de Maria, que era Isabel, a criança agitou, né? Então Isabel já estava grávida de João. Em seu ventre, Isabel ficou cheia do Espírito. Em alta voz exclamou, bendita és tu das mulheres, bendito és fruto do teu ventre. Eu fico imaginando o encontro das duas. Né, Jaque? Uma grávida do Espírito e a outra cheia do Espírito Santo. Aí teve o encontro das duas. Gente, as duas não tinha conexão, não falaram pelo telefone, não trocaram Instagram, não sabia que uma estava grávida e que a outra também não estava. Foi o anjo que revelou. E a hora que aconteceu esse encontro, cara, eu fico pensando, epifania do Espírito que aconteceu nesse momento. Aí, Isabel é profeta. Gente, antes não tinha, né, o batismo do Espírito Santo, mas nesse momento aqui era para poucos e as duas acessaram isso. O que Isabel fez quando encontrou Maria? Profetizou na vida de Maria, porque ela já sabia da promessa. Ela identificou, ela sentiu o Espírito Santo nela. No mesmo momento ela ficou cheia do Espírito Santo. Em alta voz exclamou, bendita és tu entre as mulheres e bendito é fruto do teu ventre. E de onde me provém isto?
que venha me visitar a mãe do meu Senhor. Então Isabel ainda falou assim: eu sou pequena diante de ti, que graça eu dou para você vir me visitar. Pois logo que ouvi a voz da tua saudação, a criança saltou de alegria dentro de mim. Bem-aventurada aquela que creu. Então ela já está falando, né? A Isabel, você é aventurada, você é bem-aventurada porque você creu, mesmo estando tudo ao contrário, mesmo que te oferecendo um chá de desacreditação para abortar aquilo que está gerando no teu ventre. Você não desacreditou, você foi obediente, você foi lá e acessou o seu chamado. Porque lhe foi dito pelo Senhor e se cumprirá. Então Maria disse: minha alma engrandece ao Senhor, e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Gente, o que aconteceu aqui? A gente costuma falar que a gente sempre pede aí para o Senhor 3 revelações. Porque às vezes vem uma pessoa e fala, às vezes você tem um sonho, né? Enfim, acontece muita coisa. Olha o que aconteceu. Maria recebeu a visita do anjo, que por si só já era o suficiente, né? Mas vai que eu tava sonhando e tava numa paranoia e achei que isso aconteceu do nada. Ela recebeu a visita do anjo. Depois ela já engravidou, ela já estava em gestação. Já era o segundo sinal, mesmo sendo virgem. E terceiro, apareceu Isabel na vida dela para ser profeta dela. Para poder trazer aquilo que ela estava vivenciando, trazer uma afirmação. 48, pois atendou para o humilde, a Maria falando, né? Ó, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois atentou para o humilde da sua serva. Gente, ela sabia que ela era humilde. Eu sou humilde diante de tanta graça. O Senhor achou graça em mim. E às vezes você acha que para o Senhor achar graça em você, você tem que fazer. Não, é só você simplesmente ser. Quem recebe a palavra é o que gera. Não deixa ser pego pelo apego. Tenha calma. Vai acontecer. A promessa é sua. Pois atendeu para o humilde. Eu tô aqui, tô sentindo ao mesmo tempo, passando para vocês, tô recebendo ao mesmo tempo. Pois atentou para o humilde da sua serva, de agora em diante, todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. Porque o poderoso me fez grandes coisas em seu nome. O Senhor tem para você, não é isso aqui não, gente, é grandes coisas. Saiba da sua identidade, aquilo que você foi chamado, aquilo que você vai executar. Mas de acordo com aquilo que Ele te deu, não seja cópia de ninguém. Sua misericórdia vai de geração em geração sobre os que temem. Lá no 52... derribou os poderosos de seu trono e os humildes exaltou. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de vazios. E ainda Maria, lá no 56, ficou com Isabel cerca de 3 meses e depois foi embora para sua casa. E aí? Você tem Isabéis? Nem vou falar uma Isabel. Tem várias Isabéis aí. Você tem Isabel na sua vida? É uma pessoa que quando você tem um sonho e ela fala, eu senti isso. Uma pessoa que manda uma palavra para você. Nossa, eu senti isso também. Quando você vai falar sobre o seu sonho e a outra pessoa fala, Joyce, eu sonhei também. A internet aí deu uma caída. Mas nós vamos continuar. Tem amizades que você tem aliança. Agora tem amizades que você acha que você tem aliança e na verdade são algemas.
Tá na hora de você se movimentar. Tá na hora de você fechar sua intimidade. Não abra a porta para todo mundo. Não é todo mundo que é Isabel. Não é todo mundo que quer o seu bem. Não é todo mundo que fica feliz por você estar gerando uma promessa do Senhor. Não é todo mundo que está na mesma frequência. Não é todo mundo que vai segurar na sua mão. Não é todo mundo que vai orar por você. Às vezes vai até te trazer uma palavra amiga, mas vai estar cheio de sentimentos que não provém de Deus e que vai te paralisar. Às vezes vai vir conselhos para te bloquear, disfarçados de boas intenções. Tem uma Isabel na sua vida. Para de tomar chá abortivos. Esse chá amargo. Que é tão amargo que você já até acostumou com o gosto dele. Porque você está acostumado a abortar sonhos, a abortar projetos. Porque você não sabe ainda quem que você é. Você ainda não sabe, não tem plena consciência. Porque você fica movido pela fé dos outros. Se você mover pela fé dos outros, você não vai sair do lugar. Porque a promessa é sua. A gestação é sua. O projeto é seu. Para de abortar seu casamento. A primeira briga já falando que vai separar, que não aguenta mais isso. Tenha pessoas como Isabel, que está em um momento de gestação igual à sua, que está gerando algo que é sobrenatural. Se você quer vivenciar o sobrenatural sobre o seu casamento, quer viver o desfrute sobre ele, sobre os seus negócios, sobre as suas finanças, sobre o seu ministério, ande com pessoas com a mesma frequência, que está vivenciando a mesma fase que você. Aí sim você vai fluir. Tem uma Isabel na sua vida. É o que eu oro aqui para vocês, de todo o coração. Porque eu só segui adiante com a gestação, com a promessa, porque eu encontrei uma primeira Isabel, uma segunda Isabel, e depois foram em várias Isabéis. Algumas estão aqui. Porque algo grande só nasce quando tem várias pessoas com você. E unido no mesmo propósito. E é um propósito que não vai beneficiar só você, não. Esse propósito não beneficiou só a Maria. Ah, eu sou agraciada. Não, ela trouxe um Salvador para todos nós. Ela gerou esse Salvador. Então, para você saber que algo é do Senhor, você sabendo que vai trazer benefício não somente para você, mas para várias pessoas aí. Aí sim, você sabe que é do Senhor. Gente, se eu pudesse, eu ficava aqui até amanhã, mas a gente precisa dar um time aí. Quanto isso foi importante para você, coloca aqui. Qual foi o código? Coloca o código, quero saber o código. Olha, lembrando que a gente acabou de sair de um treinamento que chama Trem Radical. Vai ter uma próxima edição, 8ª edição, se você quiser saber mais. Vai sair uma turma novamente aqui de Uberlândia. Para você que é de fora, a gente vai se encontrar lá novamente. A gente acessou extraordinários, porque uma pessoa decidiu não abortar o sonho. Ele não tomou o chá amargo, que é abortivo. E em abril a gente vai ter aqui o workshop, a imersão aí de adoração sem limites. A gente vai ter aqui em Uberlândia, a gente teve em Betim. A gente vai ter essa edição aqui novamente em Uberlândia. Lá no link da bio, gente, tem todas essas informações. Tem um grupo de lista de espera. A gente vai ter imersão da Rainha das Aves, imersão de casais, a gente vai ter em maio. E também de homens, estamos aí levantando generais de alta patente aí do reino. Então a gente tem muitas novidades para você que quer andar com Isabéis, com pessoas alinhadas ao mesmo propósito, que não são perfeitas, que tem os problemas emocionais. São problemas com pessoas com problemas emocionais ajudando as outras pessoas também. Mas a gente está buscando a mesma coisa. A gente está na mesma frequência. Faça parte de um QGR em Uberlândia. A gente aí já tem 8 QGRs dentro da cidade. Me chama aí para você fazer parte. Vai ser maravilhoso a gente ter um tempo junto, um tempo de comunhão. Não abortar mais os sonhos. Ó, isso aí, gente. Parou. E não é só uma gestação, hein?
o Senhor vai dando um dom, ele vê lá na multiplicação de talentos que você já entendeu, já foi correndo multiplicar, e ele vai te dar outro talento e vai te dando, e vai ser uma gestação atrás da outra, e você começa a subir em níveis. Amados, um beijo no coração de vocês. Tenha aí uma excelente noite, que você sonhe sonhos do Senhor, que vai muito, muito além daquilo que você nem imaginava que ia acontecer, e você começa a ter acesso a partir de agora. Eu desejo, eu oro para que essa noite você engravide, para que essa noite você comece a sua gestação. Um beijo, tchau, tchau.